Já parou para pensar sobre como você pode mudar o mundo? Comece a partir de onde você está. No programa de hoje a gente vai conhecer melhor a história de um casal que está fazendo muita diferença. Não sai daí, Simplicidade já está começando. Você já pensou em abrir mão da sua realidade para conhecer a realidade de outras pessoas? No programa de hoje a gente vai conhecer um casal que hoje é muito conhecido como caçadores de bons exemplos. E a gente vai começar conversando com a Yara. Tudo bem, Yara? Muito Tudo obrigada. É um prazer receber vocês aqui e conhecer um pouco da história de vocês, que tem tudo a ver com a história de muitas pessoas. Né? A gente que agradece, carinho. Vocês estão aqui para ministrar uma palestra e com certeza vão multiplicar essa iniciativa e esse exemplo, né? Mas eu quero começar te perguntando uma pergunta que não quer calar. Como que foi isso? Como que foi a virada para vocês? Quando que vocês entenderam que tinham que mudar de vida e conhecer a realidade de outras pessoas? Nós tínhamos vários questionamentos dentro da gente, né? Primeiro, qual que é o verdadeiro sentido da vida? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Será que a gente está aqui só para olhar para o próprio umbigo? Ou nós estamos aqui para realmente deixar um legado para a humanidade? Será que a gente está aqui para olhar só para os nossos, que têm o nosso DNA, os nossos filhos e a nossa família? Ou para todos aqueles que estão no planeta Terra, que estão numa casa só, que são uma família só? Tínhamos esse questionamento. E o outro questionamento, será que não existe gente boa no mundo? Que só existe coisa ruim no mundo? Cadê as pessoas boas, né? E aí a gente decidiu, devido a esses questionamentos, a fazer a nossa parte. Aí nós vendemos tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas, nos comprometemos a ter apenas aquilo que a gente conseguisse carregar. Então tudo que a gente tem está dentro do carro. E fomos para a estrada para viver e conviver com essas pessoas que tiraram o bumbum da cadeira e estão botando a mão na massa, buscando resolver os problemas. A gente ouvindo de ti, assim, e vendo hoje que vocês já percorreram aí um bom caminho, né? Praticamente o Brasil todo. Não, o Brasil todo. O Brasil todo, sim, né? Efetivamente. Parece simples, mas é claro que essa mudança, ela começa, é um processo, imagino. Sim. Tu tinha uma atividade profissional, teu esposo, o Eduardo, também tinha. Sim. O que vocês faziam e como que foi, assim, essa mudança? Nós éramos administradores de empresa, trabalhávamos 14 horas por dia para satisfazer os nossos desejos materiais. Para as mulheres aí de plantão, era uma mulher que tinha 3 guarda-roupas de 8 portas cada um, 230 sapatos. Eu era uma pessoa extremamente consumista e eu trabalhava para satisfazer os meus desejos, nunca para ajudar ninguém. Mas foi todos esses questionamentos, todas as coisas que a gente vivia, veio uma frase de Gandhi muito... que bateu no coração, assim, que é: seja você a mudança que quer ver no mundo. Ou seja, faça, independente das condições que você tenha. Tem uma frase de São Francisco que diz assim: comece fazendo o necessário, que de repente você vai estar fazendo o impossível. Não sei, é mais ou menos isso. Foi mais ou menos assim que a gente começou, fazendo aquilo que a gente conseguia naquele princípio, e depois realmente foi transformando e transformou-se no nosso trabalho, nosso objetivo de vida. Mas éramos pessoas que nunca olhamos para ninguém, a não ser para nós mesmos. Hoje a gente não consegue olhar para nós mesmos, só olhando para os outros. Isso já faz quanto tempo, Yara? 8 anos e meio. Há 8 anos e meio vocês decidiram e desde então vocês estão percorrendo aí o Brasil todo, conhecendo histórias de pessoas que estão transformando a vida de outras pessoas. Exatamente. Qual foi a primeira história, tu lembra? A primeira foi uma das mais impactantes, porque o nosso projeto era 5 anos pelo mundo. E aí nós começamos, por não saber como fazer, né? Nunca tivemos contato com projetos sociais, nós decidimos fazer uma festa para a família, para contar que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e ia fazer um projeto voluntário. E aí nós pedimos cestas básicas de presente. Foi num Réveillon de 2010 para 2011.
E aí pegamos essa carreta de caminhão e fomos para Itinga, no Vale de Jequitinhonha, distribuir essas cestas. E quando nós chegamos na praça, veio um senhor e perguntou o que era. E eu estava muito pilhada, né? Estava muito empolgada. Ah, nós estamos começando um projeto. Aí ele, espera um pouquinho, eu vou ali em casa. Aí ele foi na casa dele, na hora que ele voltou com um saco de milho, de espiga. Ele falou assim, eu sou pobre, minha filha. O que eu tenho é esses milhos que eu planto no meu quintal. Mas a viagem de vocês é muito bonita e vai ser muito longa. Eu espero que vocês levem alimento de vocês. Foi o primeiro tapa na cara, porque a gente estava com uma carreta de alimento atrás. E ele me dando alimento. Ou seja, ele virou para mim e falou assim, a gente não quer só comida. E aquilo ali já mexeu comigo, nós fomos visitar mais de 230 famílias, onde o estupro familiar é cultural. Ver crianças comendo no chão como se fosse um cachorro, um gato. As mães retirando os pais da cadeia porque falando que foi a filha que seduziu o pai. Então, assim, situações muito difíceis e eu não estava acostumada com aquilo. Eu tinha ouvido falar de pobreza, ouvido falar de miserabilidade, mas nunca tinha sentido na pele. E o nosso projeto era começar em Diamantina, onde a gente busca os diamantes do Brasil. Então, de Itinga para Diamantina, eu não consegui chegar. Eu comecei a passar mal. Aí eu virei para o Dudu e falei, cara, para na primeira cidade. Aí ele parou em Araçuaí. E chegando lá, nós conhecemos o primeiro projeto, que é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é um dos projetos mais incríveis que a gente tem no Brasil. É um professor que decidiu se tornar um educador, criou 1.700 tecnologias sociais, um projeto incrível. Então, em vez de começar em Diamantina, que era o nosso objetivo, nós começamos em Araçuaí. Ao invés de buscar um diamante, a gente encontrou um tesouro inteiro, que é o CPCD. Tu lembra mais ou menos quantos projetos vocês viram até aqui? Mais de 1.700 projetos. 1.700. Hoje vocês têm um livro. Temos um livro. Nós escrevemos um livro com um pouco das nossas histórias, as perguntas que todo mundo... Como que tudo começou? Como a gente vive sem dinheiro? E família? E filhos? Quem são os bons exemplos? E religião? Todas essas coisas. Sim. E colocando 300 histórias dentro do livro também. 300 bons exemplos, né? Então, no livro não tem todos os 1.700, tem só alguns. Mas dá para ter algumas histórias. Sim. E no site e nas redes sociais tem todos. Tem todas as histórias. A gente vai interromper o primeiro bloco, já foi? Assunto bom e conversa boa passa rápido. Mas no segundo a gente volta, então, conhecendo um pouco mais da história de vocês, tá bom? Combinado. Não sai daí, simplicidade, volta já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o segundo bloco do Simplicidade de hoje e agora com o Eduardo na cena, porque o Eduardo, vamos contar. Ele estava aqui preparando a palestra que vocês vão ministrar em seguida, né, aqui em Tubarão, e a gente aproveitou a vinda de vocês para conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Seja bem-vindo, Eduardo, a essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está conversando com o Eduardo e a Yara, os caçadores de bons exemplos. Gente, ser caçador de bom exemplo numa realidade tão difícil, em que as más notícias se disseminam tão rápido, né, principalmente com redes sociais, enfim, parece que as pessoas têm assim, uma gana, né, de divulgar coisa ruim. Como é que é, Eduardo? Tu que chegou agora, me diga a sua impressão. Como é ser um caçador de bom exemplo? Pra gente é muito fácil, né? Porque na realidade existem muito mais ações positivas do que ações negativas no mundo, né? Infelizmente a gente ainda dá mais foco às coisas negativas. Mas isso é do ser humano mesmo, né?
A gente é prova que existem muito mais bons exemplos. Vocês Tanto constataram que a gente, isso, né? Constatamos, a gente já tinha essa certeza e na estrada foi uma constatação. Mas porque a gente não dá tempo, a gente não consegue visitar todos os projetos, são muitos projetos que são indicados. Mas vocês tinham essa convicção quando vocês decidiram assim, romper com aquele antigo sistema de vocês e viver um novo, o novo, uma vida totalmente diferente? Vocês tinham já essa impressão ou vocês tinham essa vontade de encontrar bons exemplos? Não, a gente tinha alguns questionamentos internos, né? E um deles era se só existia notícias ruins no mundo. Não é possível. Não é possível que só tenha notícia ruim. Então essa também foi dos motivos que nós fomos para a estrada, né? Nós tínhamos a esperança, mas nós não tínhamos a certeza. Hoje nós temos a certeza, nós somos prova viva, né, de que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim no mundo, mas as pessoas não falam. Então falta isso, Falta né? as pessoas compartilharem as coisas boas. Talvez por interpretarem mal, o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Então quando a pessoa acredita nisso, ela faz o bem, eu não posso falar, porque senão não é válido. A gente tem que interpretar melhor, o que uma mão dá, a outra não tem que querer nada em troca, ficar sabendo precisa. A gente tem que divulgar boas ações para inspirar outras pessoas a também fazerem. Vocês percebem isso? Eu imagino que sim, né? Mas vou perguntar, vocês percebem que a iniciativa de vocês conseguiu movimentar, ou vocês percebem, esses resultados chegam para vocês, esses feedbacks, esse retorno? Chega para vocês? Muito, né? O que nos mantém na estrada é esse retorno. Pessoas que nunca fizeram nada começaram a mobilizar a comunidade. Pessoas que nunca ajudaram financeiramente começaram a ajudar. Pessoas que estavam pensando em suicídio desistiram do suicídio. Então, é isso que nos mantém na estrada, esse retorno de dar esperança. Teve uma vez que nós recebemos um e-mail que era: obrigado por salvar a minha vida. Era um garoto que tinha tentado suicídio 3 vezes. E naquele final de semana decidiu morrer, ficou sabendo da nossa história e não quis morrer mais. Aí ele mandou um e-mail no final dizendo assim: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por terem me devolvido a esperança no ser humano. Então, aquela esperança que a gente tinha quando nós saímos, e hoje a gente tem certeza, a gente leva essa esperança para as pessoas também. Essa esperança com a certeza de provas, né, que existem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu acho que vocês devem ouvir muito. Uma pergunta que também não quer calar. Como que vocês se mantêm? De onde vêm os recursos para vocês viverem dia a dia a subsistência de vocês? O nosso dinheiro acabou em janeiro de 2013. A gente vendeu tudo que a gente tinha, mas a gente gastou muito rápido. E aí nós financiamos o nosso carro para continuar de mochila. Só que aí o pessoal do Caldeirão do Hulk viu a nossa história e aí nós participamos do quadro Agora ou Nunca, ganhamos para pagar a dívida do carro. Porém, de todo jeito a gente tinha que vendê-lo para continuar. E aí, no final do programa, eles abriram uma exceção e nos deram um caminhão delivery, onde a gente pudesse vender e gerar recurso. Tá, Yara, mas isso não vai dar até o final, isso tem quantos anos, né? O que a gente vive é com aquilo que as pessoas têm de melhor para nos dar. A gente não tem patrocínio, vínculo político, religioso, não aceitamos doação em dinheiro. Mas a gente aceita um hotel nos acolher, um dono de posto de combustível abastecer o nosso carro, o dono de uma loja de camisas de malha fazer a camiseta de malha para a gente distribuir gratuitamente. Alguém que nos convidar para uma palestra, comprar os livros e distribuir na palestra gratuitamente. Pagar a gráfica. É assim, os documentários que a gente faz, alguém poder editar e aí disseminar essas informações. É assim que a gente vive, não com aquilo que as pessoas têm no bolso, mas com aquilo que elas têm de melhor. Tem uma vivência, e esse modo de viver não foi que a gente tirou assim, nosso. Foi uma experiência que nós vivemos em São Paulo. Uma educadora ia trabalhar pelo mesmo caminho e sempre tinha criança pedindo moeda. E todo dia as crianças, né, ela dava moedinha para as crianças. Aí um dia uma criança fez assim: o que você tem para me dar? E ela pegou a moedinha, colocou na mão da criança e tirou. Essa criança não me pediu dinheiro, ela perguntou o que eu tenho para dar. Eu sou educadora, eu tenho educação. Resumindo, ela criou a Monte Azul e hoje atende 4.000 famílias na Monte Azul. Inspirada por esse gesto. E aí a gente fez isso. O que você tem para nos dar? Não é o seu dinheiro que a gente quer, para a gente é muito pouco. É aquilo que você tem de melhor. Isso é viver um dia depois do outro? É aquela coisa, viva um dia depois do outro. Eu acho que viver intensamente com aquilo que naquele momento você tem para viver. Não tem Nós muito acreditamos que reclamar, no mundo né? de abundância. Quando as pessoas vivem no mundo de escassez,
elas precisam de acumular por medo da escassez no futuro. A gente acredita no mundo de abundância onde tem tudo para todos. Então a gente não tem o medo de faltar. Aí vocês não pensam no futuro? Cara, como que eu posso pensar no meu futuro, sendo que no mundo de 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão passa fome hoje? Como eu posso pensar na minha velhice, na minha aposentadoria, se tem um monte de vovozinho hoje julgado em casas que estão horríveis, não tem estrutura nenhuma. Então nós não nos sentimos dignos de pensar no nosso futuro. Nós acreditamos no mundo de abundância para todos e a gente vive uma economia solidária e colaborativa. Engordamos-se 15 quilos. 15 quilos que a gente não consegue perder. Em todo lugar as pessoas querem receber a gente, né? E nunca te recebe com uma saladinha, né? Sim. Recebe sempre com muita comida. Acabamos de ganhar ali um monte de brigadeiro. Né? Acredito. É um ciclo, né? Vocês acreditam, eu imagino que vocês acreditem nisso, né? No plantar e no colher, né? Mas tu falasse, né? Bom, a gente está interrompendo agora porque o segundo bloco acabou. Gente, a conversa, eu ia engatar aqui, eu ia seguir. Já acabou o segundo bloco? Acabou, viu? Eu falei, Eduardo, que era bem rapidinho. Mas a gente tem o terceiro, então a gente volta já, tá? Não vai sair daqui, né, Eduardo? Não vou deixar mais. Se microfonado, a gente não deixa mais. Mas não sai daí. Simplicidade volta no terceiro bloco. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. A gente está conversando melhor com Yara e Eduardo, caçadores de bons exemplos. Gente, essa conversa iria longe, mas quem estiver aqui na Arena Multiuso vai assistir um pouco mais da história de vocês. E tem o livro, tem a internet, tem as redes sociais, enfim, né? Hoje, fontes inesgotáveis, né? Vamos falar de uma palavra que é a palavra desapego. Porque quando eu ouvi a história de vocês, de imediato me veio na cabeça, gente, que desapego. Eu pensei, meu Deus, a gente trabalha tanto, a gente vive uma rotina assim acelerada, enfim, e eles... Parece que é tão fácil, tão simples, Yara. Pois é uma coisa que todo mundo fala, nossa, vocês são muito desapegados. Não é. O desejo continua dentro da gente. Eu era uma mulher extremamente vaidosa e tinha muitos sapatos. Quando eu passo numa loja de sapatos, é lógico que o desejo continua dentro de mim. O que mudou foi a prioridade. Então não é que eu sou desapegada. Eu tenho o desejo de ter as coisas, mas não é minha prioridade mais. É a mesma coisa do desejo diferente do amor. Eu desejo algo. Quando eu desejo algo e eu tenho, o meu desejo passa para ser outra coisa. Quando eu consigo, passa para ser outra. O amor não, o amor é contínuo. É a mesma coisa do desapego, que é a mesma coisa da simplicidade. O simples é complexo. As pessoas perguntam, aconteceu alguma coisa, algum trauma, né? Perderam um filho, sofreram um acidente, quase morreram. Não, é difícil das pessoas entenderem que o que a gente faz não é sobre-humano, todo mundo poderia fazer. Nós temos os mesmos desejos, os mesmos apegos, os mesmos medos. Mas vocês não têm medo, a gente já teve fuzil na cara por traficante, por policial. Vocês já passaram por situações de risco, por situações extremas? Várias situações. A gente tem que ter o medo, senão a gente pula do 15º andar achando que vai voar. O medo é pra gente se precaver. Mas como vocês lidam com isso? Quando vem aquela mensagem assim na cabeça, isso não vai ser bem assim como vocês estão imaginando. Porque acho que isso acontece com todo mundo. Eu acho que a gente tem paciência, né? E deixa passar.
tudo Mas passa. tudo passa, né? As alegrias passam, as tristezas também passam. Vocês têm essa sobriedade, assim? Não, é todo momento. É aquela sobriedade assim. Ai, meu Deus. Dá pra dar uma choradinha? Dá pra dar uma tem que chorar. surtada. É a mesma coisa de meditação, né? Eu estou serena, não, eu estou surtada, né? É isso. Eu sou normal. E tem dia que a gente está no fundo do poço. E é normal que a gente esteja. O que a gente não pode é permanecer. Boa. Eu estou com medo. Estou com medo. Eu não posso permanecer Tem que e deixar, viver o medo, né? e deixar esse medo me paralisar. Eu tenho que simplesmente deixar ele. Eu estou triste. Eu estou triste. Não, calma, sinta essa tristeza, mas não permaneça nela. Sim. Eu estou eufórica, sinta essa alegria, mas não permaneça nela. Vocês começaram esse projeto com a palavra esperança. A gente tinha esperança de que o mundo realmente era melhor do que a gente via. É isso? Exatamente. Vocês constataram isso com uma infinidade de projetos, iniciativas, né, que são exemplo e são inspiração. O que inquieta vocês ainda? As pessoas não viverem esse mundo que a gente vive. Porque muita gente vive esse mundo só absorvendo as coisas negativas e deixam de olhar a solução. Isso nos incomoda. Eu me comovo às vezes com uma tragédia que acontece no mundo. Sei lá, morreu 200 pessoas, aí o mundo inteiro se comove. Porém, esquece que morrem 200 pessoas por dia, jovens, negros, em comunidades violentas. Então a gente tem que se comover e se mover para ir em busca da solução e não ficar só falando do problema. Então nós queríamos muito que as pessoas vivessem esse mundo que a gente vive, que é um mundo de pessoas que estão buscando soluções, porque isso te gera força, energia para você também construir um mundo melhor. Não te paralisa, né? Porque as pessoas têm mania de institucionalizar a culpa, e isso é muito fácil. A culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é da empresa. Governo, igreja, escola, empresa é feito de pessoas, então a culpa é nossa. Nós vamos resolver também. Nós somos os causadores e também somos a solução. Então a gente queria muito, a gente tem a esperança que um dia as pessoas entendam que não é só ter empatia, mas é você dar a sua vida para mudar o mundo. Tem um amigo nosso que fala algumas frases. A gente gravou um documentário com ele na Cracolândia. Ele mora na Cracolândia para tirar crianças da dependência química. E ele diz assim, tem um grupo de pessoas que está dormindo, está rindo do sofrimento do outro. Um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muita fome. E um outro grupo de pessoas que não consegue dormir porque tem muitos bens e tem medo daqueles que têm fome vir roubar. Conclusão? Enquanto não houver justiça, ninguém é feliz, ou a gente está fingindo que é feliz. E ele termina com uma frase, me ames quando eu menos merecer, que é quando eu mais preciso. Gente, forte isso, né? A gente está caminhando para o finalzinho do programa. São 8 anos até aqui, né? 8 anos e meio. O que vocês planejam? Ou vocês não planejam muito? O plano é não planejar. Porque a Yara começou nos contando que o plano mudou um pouquinho né? Não foi bem o que vocês imaginavam e os levou para onde vocês estão hoje. Qual é a expectativa de vocês daqui para frente? O que vocês esperam? O que vocês desejam? Além de mais pessoas contagiadas por essa iniciativa. A gente tem alguns objetivos, sim. A gente fala que o plano é não planejar, mas a gente tem alguns sonhos. Até dia 21 de dezembro desse ano, nós estamos todos os dias com a nossa agenda lotada, gravando os documentários ou em palestra dentro das universidades. Então, esse ano, a gente nem pode pensar. Mas o ano que vem, nós queremos estar em todos os estados do Brasil com outras pessoas se tornando caçadores de bons exemplos também. Nós precisamos de jogar luz nesses heróis invisíveis que a gente tem no nosso país. Mostrar que o nosso país está cheio de problema, mas ele está cheio de gente buscando a solução. Então, o plano para 2020 é nós estarmos em todos os estados com pessoas que queiram se tornar caçadores de bons exemplos virtuais. E o plano de 2021 está em todas as cidades. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por esse tempinho tão precioso, né? Esse tempinho não, mas esse tempo tão precioso que vocês pararam um pouquinho. Eu sei que vocês estão
Né? O Eduardo está bem né, pensando na palestra, mas muito obrigada. Nós que agradecemos pela a generosidade de oportunidade. vocês, pela coragem de vocês e muito sucesso nas iniciativas que vocês tiverem daqui para frente. Vamos falar sobre a palavra de coragem? Vamos. Coragem vem da raiz coractium, que é agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas por não agir com o coração? Então eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo sejam corajosos e corajosas para ajudar todas as pessoas que tem na sua comunidade. Verdade, bem lembrado. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que somos gratos. E Deus acompanhe vocês. Amém. A gente agradece também a sua audiência. Você que esteve com a gente até aqui, não esqueça de compartilhar essa história e as outras também lá do Simplicidade. Até a próxima.